Muito bem, vamos lá então. A gente falou de valor esperado e variância, né, na última parte aqui da aula. E agora a gente vai falar sobre modelos discretos. Então a gente tem as nossas variáveis aleatórias, que a gente retomou o conceito. A gente falou, olha, essas variáveis têm duas propriedades importantes aqui, valor esperado e variância, né, ou desvio padrão, que é a raiz da variância. E agora a gente vai ter alguns problemas tão comuns na prática, com variáveis discretas nesse momento agora, era um tipo de situação tão comum que gerou até um modelo, um tipo de jeito de resolver algumas variáveis aleatórias, já com um jeito mais sistemático. Então, vou entrar primeiro no tema aqui, só para deixar claro, né, tudo que a gente viu com variáveis discretas, só aproveitando que eu não tinha falado no último vídeo, para contínuas fica adaptado com a nossa função, né, densidade. Então, último retoque aqui, né? Se o valor esperado de x era o valor de x vezes a sua probabilidade de ocorrência, agora eu não tenho mais a probabilidade, eu tenho uma integral da f, então ele fica com essa cara aqui, né? O valor esperado de x é eu pegar todo o range de x e multiplicar fazer uma integral disso, de x vezes a f de x, para funções também funcionam da mesma forma e para variância também. Mas beleza. Agora sim, eu tenho então, falando de modelos discretos, né? Eles acontecem, às vezes, com tanta recorrência que a gente até dá um nome a gente teve classificações para eles. Então, existem variáveis aleatórias, vou dar um exemplo da primeira que a gente vai ver aqui, que ocorrem quando você tem tudo ou nada, zero ou um, ou qualquer tipo de problema binarizado, falha ou sucesso, por exemplo. Então, você pode modelar vários fenômenos do mundo real, físicos, né, como uma variável aleatória do tipo 0 ou 1. Deu certo, ganhou, perdeu, deu certo, deu errado, foi sucesso, foi fracasso, tudo ou nada, sim ou não, sei lá, excedeu ou não excedeu alguma coisa. Então, quando a variável aleatória x só assume os valores 0 ou 1, aí, e existe uma probabilidade do x ser igual a 1, que é o sucesso aqui, que a gente chama de Pzinho, né? A gente cai num modelo, numa distribuição que a gente chama de Bernoulli. Bernoulli propôs variáveis aleatórias com essa cara, que assumem valores 0 ou 1, com uma probabilidade 1 de sucesso e 0 de fracasso. Acho que aqui eu até inverti a coisa, peraí, vamos meditar aqui. A gente tem uma chance P de sucesso, né? Então, uma probabilidade de sucesso igual a 1, igual a P, né? Então, digamos assim, digamos que cara seja. Cara não, cara coroa o P é 50%. Vai. A chance do meu time. Num jogo de basquete não tem empate, vai, vou dar esse exemplo. Só pode ganhar ou perder. A chance desse time ganhar aqui, em geral, é 70%. Pronto. Então a chance de no próximo jogo eu ter uma vitória desse time, ela é 70%. Como eu só tenho vitória ou derrota, aqui acho que é o contrário, né? 1 menos P. Como eu só tenho vitória ou derrota, se 70% é a chance desse time ganhar, 30% é a chance dele perder, né? Acho que faz todo sentido. E aí, o valor esperado de uma variável aleatória como essa, né? A gente não vai ficar deduzindo para os outros modelos, mas a ideia vai ser falar do que significa um modelo. Então, o modelo de Bernoulli é quando a variável assume valores ou 0 ou 1, com uma probabilidade para sucesso igual a P, e fracasso vai acabar sendo 1 menos P. E aí a gente vai dar o valor esperado e a variância dessa variável aleatória, desse tipo de distribuições, desses modelos. Aqui a gente consegue deduzir porque é tranquilo. O valor esperado de x, com essa tabelinha aqui em cima, 0 vezes 1 menos p, que é 0, mais 1 vezes p. Então, o próprio valor esperado de x é a taxa de sucesso. Já a variância, né, acaba sendo aquela conta, né? O valor de x menos o valor esperado ao quadrado, isso vezes a probabilidade do x assumir o 1, menos o valor de x igual a 0, menos o e de x, tudo isso ao quadrado, vezes 1 menos p. Ai, tô pegando várias questõezinhas aqui de forma, acho que eu não tô com o mais recente aqui. Depois a gente manda para vocês o mais recente, não tem problema não. Bom, e aí a variância, isso aqui tá correto.
a variância de uma variável de Bernoulli é isso aqui, ó, P vezes 1 menos P. Beleza. Questões com Bernoulli acho muito difícil de caírem, tá? É um negócio é muito simples e ela, na verdade, serve muito para a gente falar do próximo modelo. Então, a ideia vai ser eu passar pelas distribuições, falando como que é o X, como é que é a sua tabela de probabilidades aqui, né, sua distribuição de probabilidades, valor esperado e variância. Então, binomial é uma outra distribuição que é composta por N ensaios de Bernoulli. Essa daqui você consegue fazer na mão também, se você quiser deduzir ela. É o seguinte, eu tenho um experimento de Bernoulli que é sucesso ou fracasso. E a binomial, ela é o número de sucessos em N tentativas de Bernoulli. Então, de 10 jogos, o meu time tem chance a cada jogo de ganhar de 70%, qualquer chance dele ganhar 3 a cada 10 tentativas. É mais ou menos nessa linha que a gente vai analisar, o número de sucessos em N tentativas. Então, vamos calcular a probabilidade, por exemplo, em 3 Bernoullis ocorrer um sucesso. Eu tenho 3 jogos e eu quero ter uma vitória em 3 jogos. Então, eu preciso ter uma vitória pezinho. Aí, necessariamente, para ter só uma vitória, os outros 2 jogos eu tenho que ter derrotas, né? Então, eu tenho vitória, aí os meus eventos são independentes. Então, vitória e derrota acontece com menos P, e derrota de novo, acontece com menos P de novo. Então, esse termo aparece aqui, né? Se eu tenho um sucesso e 3 tentativas, eu vou ter 3 valores aqui, sendo que, como eu só tenho um sucesso, vai estar só o Pzinho elevado a 1, né? E o fracasso elevado a 2. Aqui, de novo, acho que eu comi bola aqui. É 1 menos P ao quadrado. Beleza. Aí, qual que é a ideia? Isso pode acontecer de algumas maneiras diferentes. Eu posso ganhar o primeiro jogo e perder os outros 2, ganhar o segundo e perder o primeiro e o terceiro, ou ganhar o terceiro. Então, eu ainda preciso colocar aqui uma combinação de 3 para 1. Se você fizer isso para K sucessos em N tentativas, você vai ficar numa situação dessa daqui, ó, com essa formulação louca aqui. Até agora, tudo bem, pessoal? Muita dúvida aqui, muita doideira? Isso daqui, normalmente, para quem não está acostumado, costuma assustar bastante, mas a ideia é, eu tenho um experimentozinho de sucesso ou fracasso, e agora eu estou fazendo ele várias e várias vezes, independente das outras, mas eu quero saber o número de sucessos em N tentativas. É para isso que serve essa distribuição aqui. Então, no exercício de prova, o mais ali razoável de cair, a gente vai até fazer exercícios com a Elisa daqui a pouquinho, mais razoável de cair é ele não te falar que é binomial ou não. Ele só vai te dar um problema que você vai ter que entender que você está numa binomial. Você tem lá uma taxa de sucesso para alguma coisa, uma taxa de falha para alguma coisa, aí você tira da de falha, você tira o sucesso, claro, e ele fala, olha, eu vou fazer isso 20 vezes, eu quero saber quantas que eu vou acertar, qual que é a chance de eu acertar 7 em 20 vezes. Você vai ter que interpretar isso. Possivelmente isso aqui está no seu formulário na prova, não tem por que não estar. Senão você deduz como eu deduzi aqui para 3, e aí leva para N, né? Não vamos deduzir, mas o valor esperado de uma variável binomial é N, número de tentativas, vezes P, taxa de sucesso, e a variância de X, né, vai ser N vezes P vezes 1 menos P. E a gente denota, né, uma variável binomial com um Bzinho maiúsculo, ou binom, também dá para ver assim, binom, e ele tem 2 parâmetros, você precisa saber o número de tentativas que você quer e a probabilidade P de sucesso em cada tentativa. Aí a binomial daria, né, uma tabelona, mas a gente está botando numa equação aqui. Para cada K sucessos que você colocar em N tentativas, a probabilidade é dada dessa forma. Se você tiver binomiais independentes, você pode misturar elas. Eu não sei se isso cai na prova de vocês ou não, então não vou dar muita atenção agora, porque parece que não cai combinação de variáveis aleatórias, mas assim, cabe ressaltar, né? Você tem uma binomial com número de tentativas e a mesma taxa de sucesso, você pode somar todo mundo ali. É mais nessa ideia. A gente tem uma prima da binomial, que é a geométrica. Ela também envolve essa coisa de sucessos e fracassos,
mas agora ela é a mais negativa, né? A gente tem a variável que fornece o número de falhas até o primeiro sucesso. Então, ela é um pouquinho, deixa eu voltar aqui, ela é um pouquinho diferente. Ela também envolve o Bernoulli, então a gente falou de binomial, que é N ensaios de Bernoulli, e estou olhando K sucessos em N tentativas. Isso é a binomial. Eu peguei o Bernoulli, que é tudo ou nada, 0 ou 1, e fiz vários experimentos dele, e estou querendo saber a quantidade de sucessos em N tentativas. A geométrica, ela é o número de falhas até o primeiro sucesso em N ensaios seguidos. Então, qual que é a chance do meu time ganhar é 70%. Qual que é a chance de eu precisar de 3 jogos, dele ganhar no quarto jogo? Eu preciso necessariamente falhar nos 3 primeiros para ele ganhar no quarto. A geométrica é sobre isso, é o número de falhas até o primeiro sucesso. E aí, como você pode imaginar, né? Quanto mais falhas você tiver que ter até o primeiro sucesso, essa chance vai diminuindo também. A gente não vai deduzir, mas a ideia é bem simples, né? Eu vou ter uma falha dada por 1 menos P, e se eu quero, sei lá, J falhas aqui, então 3 falhas até o primeiro sucesso, no jogo lá de futebol, no jogo de basquete, por exemplo, então, se x for igual a 3, eu estou falando o seguinte, qual que é a probabilidade do meu time ter 3 derrotas até a primeira vitória? Eu preciso ter derrota no primeiro jogo, 1 menos P, vezes ter derrota no segundo jogo, 1 menos P de novo, vezes ter derrota no terceiro jogo, 1 menos P de novo, e aí no quarto jogo, necessariamente, ele precisa ganhar. Porque você está falando de 3 derrotas até o primeiro sucesso. Então, ele tem que ter sucesso na última tentativa. Se eu falei que o sucesso é 0,7, 70%, então eu preciso ter uma derrota, 2 derrotas, 3 derrotas, vezes, agora, uma chance de vitória aqui. A chance disso acontecer, como meu time tem uma alta probabilidade de vencer cada jogo, 70%, a chance dele ter 3 derrotas seguidas até o primeiro sucesso é menos que 2%. Essa é a ideia. Serve muito para esse tipo de problema geométrica, tá? E aí o valor esperado, né, dela é dado por essa conta aqui, 1 menos P sobre P, essa razão entre fracasso e sucesso. E a variância é essa mesma razão, só que dividido de novo pela taxa de sucesso. Você pode deduzir isso, mas não é o foco aqui. A ideia é te passar um modelo, te falar da sua função de distribuição, valor esperado e variância. Uma coisa legal da geométrica é o seguinte, ela não tem memória. Então, se eu já tiver perdido, se eu já tiver... Vou dar um exemplo aqui, né? Se eu botar uma condicional, não interessa o que veio antes. É muito interessante isso, é uma distribuição que ela não guarda um histórico. Então, vou colocar já no exemplo que eu acho mais fácil. Qual que é a chance do x ser maior que 12, por exemplo? É uma chance de ter mais que 12 derrotas seguidas até o primeiro sucesso, dado que já aconteceram, né, pelo menos 4. Eu já sei que ele já não ganhou 4 jogos ali. Então, eu tenho um histórico, eu estou querendo ver em 12, mas eu já sei que 4 aconteceram e não foi sucesso. Isso não interessa para a geométrica. Para ela, isso daqui, essa condicional, é a mesma coisa que você não ter feito jogo nenhum e olhar a chance de ter 8 derrotas seguidas até o primeiro sucesso. Então, ela não guarda memória. Se eu tiver um T mais S, dado que x é maior ou igual que S, né? Você faz esse delta aí, você faz a subtração. Ele não guarda memória. É assim que a gente fala. Então, a condicional fica com essa cara aqui. Sabendo que o time já perdeu 5, qual que é a chance dele perder 15 até o primeiro sucesso? Olha, ele já perdeu 5, eu estou olhando 15, então é a diferença disso. É 10. Tudo se passa como se eu olhasse só para 10. É um pouco essa a ideia. Opa, temos alguma dúvida? Deixa eu ver. Manda, Edu. A minha dúvida é com relação a binomial. Eu queria saber qual é a importância daquela combinação que aparece nela. A combinação, ela faz parte da dedução. Ó, dá uma olhada aqui. Você entendeu esse exemplo aqui de 1 para 3? Então, eu tenho o meu time, ele tem uma chance de sucesso de ter 70%, é a chance dele ter
uma vitória no jogo, certo? Então, necessariamente, 30% é a chance dele ser derrotado. Até aqui, beleza? Beleza. Tá. Aí, eu preciso ter uma vitória em 3 jogos. A chance disso acontecer, você concorda comigo que eu tenho que concatenar aqui? Se são jogos independentes, eu tenho que concatenar. Tem que multiplicar a probabilidade de uma vitória vezes uma derrota vezes outra derrota. Então, esse termo que eu estou aqui selecionando, ele já faz parte da sua equação aqui, da sua probabilidade. Tudo bem até aqui também? Tranquilo. Então, aí a combinação ela vem porque isso aqui pode acontecer de maneiras diferentes. Eu posso ter ganho no primeiro jogo e perdido nos outros dois. Eu posso ter perdido o primeiro, ganho o segundo e perdido no terceiro. Ou eu posso ter perdido os 2 primeiros e ganho no terceiro. Essa ideia de que as coisas podem acontecer em ordens diferentes é o que a combinação tá tratando aí, tá tomando conta de incorporar. Então, se eu tenho um sucesso em 3 tentativas, é combinação de 3, 1 a 1. Mas se eu tenho K sucessos, pode ser 5, em 20 tentativas, é combinação de 5, 20 a 20. Ele está ele tá incorporando você pegar aquele termo que a gente sabe que já vai acontecer, e a combinação meio que responde pela ordenação, pelas várias ordens que isso pode acontecer nos nossos sorteios. Ficou confuso? Dá para levar? É que, no caso, tipo, por que que eu não usaria um arranjo? Ah, puta, nesse caso, eu teria que rever muito O bonitinho o arranjo arranjo. não é quando a ordem não importa? Eu acho que nesse O, caso a ordem importa, né? o, a- o arranjo vai dar. Que só tem um jeito de dar três dessa combinação ali, eu acho. E. É isso aí, né? O É, arranjo. justamente essa combinação é o número de cenários possíveis em que isso ocorre. Então, por exemplo, se a gente quisesse saber a probabilidade de o time não ganhar nenhum dos jogos, daí ia ser 0, 3 a 3, que é só uma possibilidade, porque perde um, perde o outro, perde o outro. Independente de. Só tem um jeito de isso acontecer, né? Tem que perder os três. E daí multiplicaria só por um, e daí é bem menos provável do que ganhar um e perder dois, que tem 3 jeitos diferentes de acontecer, né? É mais nessa linha de que o arranjo não vai contemplar todas as situações, sabe? E aí, aqui é interessante porque a gente nem retoma tanto. Você perguntou legal, viu, Eduardo, né? Edu, né? Isso. Você perguntou legal porque aqui a gente muda um pouco aquela mentalidade que a gente tem no ensino médio, né? Arranjo, permutação, combinação e tudo. A gente só está passando já o que é final, porque a gente está transformando probabilidade que você via no ensino médio vestibular mais com cara de cálculo, sabe? Vão ter funções que descrevem as coisas, vai ter propriedades, a gente está vendo operadores como valor esperado, variância, né? São contas que a gente faz com esse tipo de funções. E aí a gente deixa de ter aquela dúvida de eu uso esse, eu uso aquele outro, eu vou ficar permutando na mão as opções, sabe? Então, no caso, a gente está usando combinação porque, nesse caso, é ela que consegue incorporar quantas maneiras pode acontecer um sucesso em 3 tentativas, e não o arranjo, né? Mas, não se preocupa, possivelmente a gente nem vai falar de arranjo e permutação, tá? Só vamos falar de combinação e, se eu não me engano, é só aqui na binomial também. Então, você não tem nem por que ficar preocupado com isso para esse tema, beleza? Tá certo. Obrigado, pessoal. Mas, claro, você precisa saber fazer uma combinação, né? Isso tem que fazer, né? Botar os fatoriais lá e tudo bonitinho, beleza? Beleza. Vou falar só mais de uma distribuição e aí eu vou passar para a Elisa fazer os exercícios com vocês de prova. É o seguinte, a gente tem uma outra distribuição, a gente falou de binomial, que é contagem de sucessos em N tentativas, e a gente falou de geométrica, que é contagem de falhas até o primeiro sucesso. Agora, a Poisson, ela já tem mais uma cara de taxa média, ela já vai incorporar uma outra interpretação. Você vai ter, né, um parâmetro que é uma taxa média de ocorrências. Então,
você vai estar falando mais de contagem de ocorrências, não número de sucessos em N tentativas. Então, eu tenho, né? Vou pegar o exemplo daqui de baixo, mas acho que a gente não vai fazer ele, a gente vai fazer outro. Mas, só para ficar claro, a taxa de ocorrência de atendimentos médicos de um pronto-socorro é de 5 atendimentos por hora. Pronto. 5 atendimentos por hora é uma taxa média. A distribuição do número de atendimentos num determinado tempo é Poisson, com essa taxa média lá ao longo do tempo. Qual a chance de eu ter tantos atendimentos em tantas horas? É mais ou menos nessa linha que a Poisson entra. Se eu não me engano, a gente usa bastante para coisas do tempo, né? Mas não precisa ser só no tempo. Mas o principal é relacionado à contagem de ocorrências. Então, a gente vai ter uma taxa lambda, que é a taxa média de ocorrências daquele evento que a gente está olhando. E a probabilidade vai ser o seguinte: eu ter K ocorrências nesse tempo, eu vou pegar exponencial menos lambda, elevado a menos lambda, lambda elevado a K sobre K fatorial. Isso aqui vai estar no seu formulário, mas vai estar associado à contagem de ocorrências dada uma taxa média, né, a cada evento. E aí, o mais legal é que do jeito que a gente montou aqui, né, o lambda, essa taxa de ocorrências, ela é o próprio valor esperado e a própria variância. Tem algumas referências, dependendo do... Eu acho que os professores, a maioria, usa sempre isso aqui. Tem gente que define a taxa como 1 sobre lambda. Não sei por quê. Tem gente que fala às vezes o enunciado te dá 1 sobre lambda e você tem que entender que a taxa é o inverso do que ele te deu. Mas do jeito que a gente montou aqui, é o que tem caído nos últimos anos, o valor esperado é a própria taxa. Vai ter enunciados que ficam 1 sobre isso aqui, mas acho que no exercício a gente fica bem mais claro, bem mais tranquilo de ver como é que cai. Mas assim, essa é a que menos você tem dificuldade em saber o que você usa nela. Tem essa probabilidade aqui, que é a distribuição, tem o valor esperado que depende da taxa, que é o tal do lambda, e tem a variância, que é o próprio lambda também. Então pronto, é isso. Ela é mais simples. As outras a gente conseguia deduzir um pouco mais de onde vem e tal. Aquilo aqui, nesse momento, não cabe. Se você quiser mais detalhes, aí é mais fácil ver na aula mesmo de Poisson que a gente tem aqui no YouTube nosso. Então, a gente falou de Bernoulli, sucesso, fracasso, binomial, N sucessos, K sucessos em N tentativas. A gente falou de geométrica, número de falhas até o primeiro sucesso. E a gente falou de Poisson. Esses são os modelos discretos que vão cair na sua prova. Então, vamos passar para alguns exercícios disso da prova de 2022, que foi a mais recente que a gente teve acesso. Aí vou passar para a Elisa, né? Acho que são os 2 primeiros de binomial e depois um de Poisson, se eu não me engano, né? Aí depois, em outro momento ali, eu vou mostrar, vou acabar fazendo um de geométrica. Vou começar pelo 7 de binomial, que acho que é mais fácil do que o 1. Vou começar pelo 1 mais fácil. O teste 7, então, é um exercício de prova. É a probabilidade de alunos passarem na prova. Então, uma prova de probabilidade tem 10 questões, cada uma vale 1 ponto e todas têm a mesma dificuldade. Historicamente, a média das notas da prova tem sido 5. Para passar na prova, o aluno deve tirar uma nota maior do que 7. Qual a probabilidade de um aluno passar na prova? Então, se para passar na prova o aluno tem que tirar uma nota maior do que 7, significa que ele tem que tirar ou 8, ou 9, ou 10. A distribuição, então, é binomial com n igual a 10, já que são 10 questões, e sendo o valor esperado da nota 5. Então, a esperança de x vai ser o n vezes p. Como o n é 10, a gente sabe que o p, que é a nossa probabilidade de sucesso em cada questão, é 0,5. Então, a gente sabe que x tem a distribuição binomial com n igual a 10, p igual a 0,5, isso que dá o nosso valor esperado, n vezes p, da nota 5. Então, o que a gente precisa calcular é a probabilidade de x, que é a soma dos sucessos, ser maior que 7, então a probabilidade de x é igual a 8,
mais a probabilidade de x é igual a 9 e a probabilidade de x é igual a 10. Que o aluno tem essas opções de nota, 8, 9 ou 10, para passar na prova. Então, a probabilidade dele passar é a soma das probabilidades de tirar cada uma dessas notas acima de 7. Daí, o que a gente vai fazer é pegar o x igual a 7 e o n igual a 10, não, quer dizer, desculpa, o x igual a 8 e o n igual a 10, e colocar na fórmula da binomial. Depois a gente vai pegar o x igual a 9 e o n igual a 10, botar na fórmula, x igual a 10 e n igual a 10, botar na fórmula, calcular cada um e somar tudo. No R, a gente pode fazer esse cálculo aqui automático, em vez de fazer tudo na mão, com essa função debinom, que dá a densidade da binomial em cada ponto. Então, eu coloquei aqui a densidade da binomial com parâmetro n igual a 10 e p igual a 0,5 para o valor 8, para o valor 9 e para o valor 10. Calculei tudo e somei. E, então, a probabilidade de tirar uma nota maior que 7, ou seja, 8, 9 ou 10, é 0,005. E daí, na prova, então, consta que essa alternativa é a letra E. Ficou claro? Alguma dúvida, pessoal? Só explicando, né, o pessoal às vezes nem tem tanta programação nessas disciplinas. R é uma linguagem de programação que a gente acaba usando na consultoria estatística, né? E que, bom, a gente está fazendo uma resolução para vocês vão fazer na mão, né? Na prova é na mão, mas a gente também não precisa fazer na mão, né? Aí é até mais acurado aí. Então, para fazer um gabarito, a gente está usando programação porque o dia a dia é meio assim, tá? Mas façam cada termo desses que ela botou lá, debinom, façam na mão e confiram se a soma está dando o mesmo resultado. E aí, dúvidas? Mais para menos? Senão a gente avança. Pode mandar bala. Tá. Depois do teste 7, então, da prova de 2022, a gente tem o teste 1, que também fala sobre binomial. Nessa aqui, em vez de a gente ter um N, a gente tem a esperança e a variância, e daí a gente vai falar sobre as probabilidades da esperança e da variância no caso da distribuição binomial. Então, uma distribuição binomial de uma variável aleatória x tem a esperança igual a 2 e a variância igual a 4/3. E daí a pergunta é, qual o valor da probabilidade de x ser maior que 5, dado que x é maior que 4? Esse é um problema, então, de probabilidade condicional, que a gente precisa encontrar qual a chance de x é igual a 5 acontecer, dado que x é maior que 4 já aconteceu, ou dado que a gente sabe que x é maior que 4. Só que na questão a gente não recebeu os parâmetros n e p, que são essenciais para a gente trabalhar com a distribuição binomial. Mas a partir da esperança e da variância, a gente pode descobrir esses parâmetros. Então, a gente sabe que a esperança da binomial é n vezes p, que é 2, então p vai ser 2 sobre n, e a variância é np vezes 1 menos p, é 4/3. Daí a gente coloca, então, 2 sobre n aqui no lugar de p, e com isso a gente consegue descobrir que n é 6 e p é igual a 1/3. Vocês podem depois concluir essa conta aqui e chegar nesses valores. A gente não abriu tudo, mas não tem muitos passos depois disso aqui, é bem tranquilo. Sabendo, então, que n é 6 e p é 1/3, se n é 6, então, a probabilidade de ser maior que 5 é só a probabilidade de ser igual a 6. E a probabilidade de ser maior que 4 é a probabilidade de ser igual a 5 ou igual a 6. Então, a gente vai primeiro calcular aqui a probabilidade de ser igual a 6, ou seja, a probabilidade de ser maior que 5, e daí a gente vai fazer... Aqui eu fiz tudo abertinho, em vez de fazer com a função lá, o debinom, na outra questão. A gente faz, então, a combinatória de 6 escolhe 6, existe um cenário, P vezes N, e 1 menos P vezes, elevado a N menos P. Não, N menos... K. K N menos sucesso. K, isso.
Então, aqui 1/3 na sexta potência é 1 sobre 729, 1 menos p elevado a n menos k, 0, é 1. Então, a nossa probabilidade do x ser igual a 6 é 1 sobre 729. E a nossa probabilidade do x ser maior que 4, ou seja, igual a 5 ou igual a 6, a gente vai somar essa probabilidade aqui com a probabilidade de ser igual a 5, que é de 6 escolhe 5, são 6 possibilidades, p elevado a k é 1 sobre 243, 1 menos p na n menos k, esse 2/3 elevado a 1, isso vai dar 12 sobre 729. Para o cálculo da probabilidade condicional, então, a gente tem essa fórmula aqui, que vem do teorema de Bayes. E, então, aqui, a probabilidade de x ser maior que 5, que é o evento que a gente está interessado, sobre o evento, o nosso total de eventos, que já aconteceu, que a gente já sabe que x é maior que 4, é 1 sobre 729, sobre 12 sobre 729, mais 1 sobre 729, que vai dar, a gente pode cortar todos os denominadores que são iguais e dá 1 sobre 13. E é a nossa probabilidade de x ser maior que 5, ou seja, ser igual a 6, dado que a gente já sabe que ele é maior que 4, ou seja, é 5 ou 6. O gabarito, então, é letra A. Desculpa, te cortei, mas essa é das mais completas que tem, porque pega valor esperado, pega variância para chegar nos valores da binomial. Com a binomial te dá uma condicional, aí você tem que lembrar que, pô, se é condicional, então já é maior que 4, então o espaço amostral mudou, é 5 ou 6, e se ele é maior que 5, só pode ser 6. É o tipo de exercício, esse teste 1 eu sugiro que vocês vejam de novo esse vídeo depois e tentem fazer com a maior calma do mundo, porque ele misturou o vídeo anterior que a gente estava gravando de variáveis, de valores esperados e variância, com distribuição discreta. É um exercício, e com um tema lá da sua primeira prova. Então, esse daí, como ele vale a mesma coisa que os demais, eu sugiro você fazer na prova ele por último, claro, né? Mas ele é, se você está entendendo do que está rolando aí, você está bem preparado também. Acho que é isso, tem mais um, né? O outro Dúvidas, é pessoal? de Boston. Dúvidas? Boa. Ninguém mandou dúvidas, acho que tá tudo bem. Pode seguir. Vocês podem mandar depois também. Isso. Certo, daí a Poisson, então, a nossa outra distribuição discreta. Esse aqui é um tema também recorrente na Poisson, coisa de fábrica, falhas, segue distribuição Poisson. Justamente porque é discreta, né? Quantas unidades tem falha, tem defeito? Geralmente essas coisas são Poisson. Suponha que o número de falhas em tubos de aço de um certo comprimento segue uma distribuição Poisson. Sabe-se que a razão entre as probabilidades P de x é igual a 5 falhas e P de x igual a 3 falhas é 0,2. Qual a média do número de defeitos do tubo? Então, para resolver essa questão, primeiro a gente tem que lembrar a função de distribuição de Poisson, que é essa fórmula aqui, a probabilidade de x ser k falhas é o lambda elevado a k vezes e na menos lambda dividido por k fatorial. Com essa fórmula em mente, a gente usa as informações do enunciado. Então, a probabilidade de P ser igual a x ser igual a 5, a gente vai colocar o 5 ali no lugar do K, número de falhas da fórmula, dividido pela probabilidade de x ser igual a 3, a gente coloca 3 no lugar do K ali na fórmula. Essa razão, então, conforme enunciado, dá 0,2. Então, a gente calcula os termos fatoriais, vê quanto é 5 fatorial, 3 fatorial, e a gente corta as potências aqui, e as partes que se repetem, tanto no numerador quanto no denominador, tipo o n menos lambda, a gente vai ficar com lambda na 2, né, que é o lambda na 5 dividido pelo lambda na 3,
e sobre 20, que vem dos fatoriais do 5 e do 3, dá o 0,2. Portanto, o lambda, a partir daqui, a gente vê que ele vale menos 2 ou 2, isso vem do quadrado que vai passar como raiz, e como a Poisson só aceita valores positivos para o lambda não pode ser negativo, a gente sabe então que o valor é 2. Então, lambda é a própria média da Poisson, portanto, 2 é a média do número de defeitos no tubo. Essa questão na prova, então, tem gabarito letra E, que diz que é 2. E é estranho, né, comentando ela, né, é estranho que, assim, na prática você não teria muito essa informação x igual a 5, x igual a 3, dividido dá 20%, também é bem uma questão não teria essa para... razão, é só uma manipulação, para a gente aprender a manipular a fórmula na prova. E o que aconteceria numa questão normal, na vida real, gente, é o seguinte, eu sei que a número médio de defeitos no tubo é 2. Qual que é a chance de eu ter 4 defeitos no tubo, né? Então, em um certo comprimento, é 2. Então, vamos imaginar assim, a cada 500 metros de tubo, a média de defeitos é 2. Então, a cada 500 metros eu tenho 2 defeitos. Aí ele perguntaria, qual que é a chance de ter 3 defeitos em 500 metros ou 3 defeitos em 1 quilômetro? Sei lá. É mais nessa... Na prática, é assim que a gente usaria, mas talvez como prova seria uma questão tão simples, né, de pegar e botar a fórmula lá e saber usar como a gente usa na prática, que acho que os professores resolveram complicar um pouquinho com algo que, para o exercício está tudo bem, mas na prática não é tão assim. Mas espero que vocês tenham entendido, porque isso aí vai cair. Pelo menos uma questão disso cai. Dúvidas? Tudo bem até aqui? Senão eu vou pausar a gravação para a gente ir para o terço final aí, que são os modelos contínuos. Acho que está de boa, né? Deixa eu pausar a gravação.